Daniel, eu tô na rua, minha internet tá um pouquinho ruim, já que eu chego em casa. Tá bom. Pessoal, todos conseguem me ouvir? Sim. Sim. Consigo sim. Tá bom. Camila, você consegue me ouvir? Tá tudo bem? Eduardo, consegue me ouvir também? Tá tudo bem? Tá ótimo. Sim, tudo bem.
Daniel, tá me ouvindo? Já deu início na live? Ainda não, cara. De boa. Ah, beleza, então. O Daniel tá na live? Aqui não tá aparecendo ele? Não, tô achando estranho também, né? Então a internet decaiu igual caiu na aula de terça-feira. É isso que eu tô vendo aqui mesmo. Porque era pra ter começado já. Então dá para abrir um latão, então, ô, Felipe. Ah, rapaz, eu acho que dá tempo sim, viu? Ah, mas ele tá aqui, a bolinha dele tá aqui embaixo, ó. Ele tá verdinho. Manda mensagem pra ele. Aqui não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ah, não, agora tá vermelho. Agora ele entrou. O que tá acontecendo, pessoal? Pessoal, boa noite, então. Vamos lá. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Pessoal, Sim. todo mundo consegue me ouvir? Podemos começar? Sim. 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 Pessoal, tudo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Tudo bem, Daniel? Pessoal, todo mundo que tá ali consegue me ouvir? Ok. Boa noite, mais uma vez aí, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos dar sequência, então, sobre o cálculo de limites. Sobre o cálculo de limites. Vamos falar de um outro assunto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Caso vocês não estejam visualizando, vocês também me avisem. Pessoal, todo mundo consegue ver a minha tela? Sim. Sim. Ok. Sim. Pessoal, tá todo mundo vendo a minha tela sem nenhum problema? Sim. Tá bom. Então, olha só, gente. Conforme eu estava dizendo para vocês, vamos dar sequência sobre mais um tópico sobre limites. Então, olha só. Eu trouxe aqui uma situação que vocês podem observar nessa minha segunda tela. É uma situação que... Observe o que a gente aprendeu até agora. Então, definição de limite. Limite, então, eu estudo o comportamento de uma função, né? À medida que eu me aproximo de um certo valor fixo, eu verifico o comportamento dessa função, para que valores a minha função se aproxima. E nas últimas aulas, nós vimos, então, o que é indeterminação, né? Nós começamos a trabalhar a indeterminação do tipo 0 sobre 0, e depois dessa indeterminação do tipo 0 sobre 0, vimos também na última aula nossa, né? No último encontro nosso, uns casos particulares da indeterminação tipo 0 sobre 0, ou seja, quando eu tenho um valor sobre 0. E também aprendemos a calcular os limites laterais. Então, olha só essa situação que nós temos aqui. Eu tenho o limite de 2x mais 4, dividido por x mais 2, quando o x tende a mais infinito. Mais infinito é alguma coisa muito grande. Então, se eu pegar aqui 2, no lugar do x, colocar o infinito, vai ficar 2 que multiplica o infinito, mais 4, dividido, no lugar do x eu vou colocar infinito, mais 2. Isso vai ficar 2 que multiplica infinito, vai ser infinito, mais 4.
Porque você está multiplicando 2 por alguma coisa infinitamente grande, vai continuar sendo infinitamente grande. E se somar alguma coisa infinitamente grande com alguma coisa pequenininha, vai continuar tendo alguma coisa infinitamente grande. Então, eu chego à conclusão que se eu tiver infinito mais 4, vai dar infinito. Então, eu tenho aqui uma relação do tipo infinito sobre infinito. E eu pergunto para vocês, quanto é que dá infinito sobre infinito? É indeterminação, né? Pessoal, quanto é que dá infinito sobre infinito? É indeterminação, né, Daniel? Pessoal, todo mundo entendeu o que eu perguntei? Tem um microfone aí estourando, por favor, se puder tomar o controle ali para ajudar. Daniel, Sim, sua tela sumiu aqui. minha tela sumiu porque eu tirei ela. Que eu estava perguntando, não estava ouvindo, aí eu tirei a minha tela. Mas agora apareceu? Eu ainda tô vendo a tela aí. Apareceu. Para você ainda não? Não. Professor, tem alguém com o microfone ligado aí. O grupo. Não sei quem é aí. Se puder esse microfone ali. Uhum. Camila, apareceu? Não, vou acompanhar no grupo. Tá. Agora, porque aqui não apareceu, não. Já que aparece, pode ficar tranquilo. Deixa eu tentar fechar aqui de novo e tentar compartilhar, pode ser que apareça. Pessoal, tem um microfone aí estourando, se vocês puderem ajudar aí para facilitar o nosso andamento da aula. E agora, apareceu ou não? Apareceu. Apareceu. Pessoal, tem um microfone ali, não sei se é de quem. Gostaria que vocês ajudassem aí. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo bem então? A tela apareceu para todos? Tá todo mundo me ouvindo? Tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, olha só. Na hora que eu coloco aqui infinito no lugar do x, eu chego numa relação do tipo infinito sobre infinito. E nós aprendemos que infinito sobre infinito é uma indeterminação. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender, então, né, alguns conceitos de limites, né, envolvendo esse tipo de indeterminação. Ou seja, nós vamos trabalhar hoje chamados limites no infinito, né, ou seja, limites que envolvem infinito. Então, olha só, para os limites que envolvem o infinito, também existe como resolver eles. Eu vou mostrar para vocês, né, duas formas de resolver o método tradicional e uma outra forma simplificada, né, método muito simples, para resolver também os limites, então, que envolvem, né, infinito. Então, tomem cuidado, só quero chamar a atenção, limites no infinito não significa que o seu resultado é igual a infinito, tá? Não tem nada a ver, são limites onde x tende a infinito. Os limites que a gente resolveu, então, até essa aula, x sempre tendia a um determinado valor real. Agora, nesse caso, o x vai tender a mais ou menos infinito, ou seja, o x vai tender a mais infinito, ou o x vai tender a menos infinito. Tranquilo, gente? Então, olha só. Primeira relação que a gente precisa saber, a segunda nós já sabemos, limite de qualquer constante é sempre igual ao próprio valor, ou seja, limite de um número é igual ao próprio número, limite de qualquer coisa, constante, é igual à própria constante. Então, olha só, o que a gente vai começar a trabalhar a partir de hoje? Quando eu tenho um número, uma constante, um número qualquer que seja, dividido por infinito,
pode ser infinito elevado a qualquer coisa, não interessa. O resultado do limite é igual a zero. Então, qualquer número que eu tenha dividido por infinito, ou infinito elevado a qualquer coisa, não importa, o resultado desse limite sempre será igual a zero. Tudo bem, gente? Dúvida sobre isso que eu acabei de falar? Isso aí, no caso, é inteiro e positivo, né, Daniel? O N. Isso. É porque se for negativo, vocês conseguem transformar ele em positivo. Nós já vimos isso lá na aula de função de potência. Só aplicar a propriedade de potência. Então, por isso é que não tem necessidade de ficar definindo o N ou negativo, porque se ele for negativo, você consegue transformar ele para positivo. Então, olha só, gente. Então, o que eu quero que vocês percebam? Se eu tiver qualquer número somando ou subtraindo com infinito, o resultado sempre vai ser o próprio infinito. Se ele for positivo, um infinito positivo. Se for negativo, infinito negativo. Infinito elevado a qualquer número, que eu acabei de falar aqui. Infinito elevado a qualquer número, um N. No caso, estamos considerando o N positivo. Já expliquei também se o N for. Você consegue transformar isso aqui. Sempre será infinito. Infinito vezes qualquer número sempre será igual a infinito. Infinito mais infinito também será igual a infinito. Pergunto para vocês, e se fosse infinito menos infinito, quanto é que dá? Infinito. Não, gente. Acabei de mostrar para você na primeira aula de limite. Por isso que eu não coloquei aqui no sinal negativo, porque infinito menos infinito é uma indeterminação. Então, só para chamar a atenção para vocês aí, para você relembrar. Então, olha só. Infinito mais infinito dá infinito. Se fosse infinito menos infinito, ia aparecer aqui um ponto de interrogação. Por quê? Porque infinito menos infinito é uma indeterminação. Entendido, gente? Então, olha só. Qualquer número dividido por infinito ou infinito, seja ele positivo ou negativo, elevado a qualquer número que tiver aqui um N, sempre o resultado do limite será igual a zero. Dúvida sobre essa relação que eu acabei de falar? Dúvida, gente? Tranquilo? Tá tudo bem? Então, olha só. Qual é que é o método tradicional? Eu chamei de método tradicional porque é o método, né, que a gente resolve limite quando o x tende a infinito. Eu vou usar a palavra infinito. Quando eu falo infinito, estou falando seja infinito positivo ou infinito negativo, né? Quando o x tende a infinito. Tá? Então, olha só. Limite, quando o x tende a infinito, coloquei aqui a mais ou menos infinito, no método tradicional que nós vamos trabalhar, que nós vamos resolver, como é que se resolve, professor? Então, olha só, o que o método tradicional nos ensina? Basta, né, eu dividir os termos do numerador como do denominador pela maior potência de x. Ou seja, eu vou olhar no meu limite, qual é que é a maior potência de x? Eu vou pegar aquela maior potência de x e vou dividir todos os termos do limite pelaquela mesma potência de x. E depois vou calcular meu limite. Esse é o método tradicional que nós vamos começar a trabalhar com ele. Então, olha só. Pergunto para vocês, nesse primeiro exemplo aqui, não vamos só perguntar qual é a maior potência de x? Um x. Um x. Não, x é elevado a 1. Tome cuidado, x é elevado a 1. Estamos falando de potência. Não é um x seria o coeficiente. Então, a potência é x elevado a 1, ou seja, que é o próprio x. No segundo exercício, qual é a maior potência de x? 2. X ao quadrado. Então, ou seja, na hora que eu pegar para dividir todos eles, vou dividir todo mundo por x ao quadrado. E na expressão, na letra C, qual é a maior potência de x? X elevado ao cubo. Não, x elevado ao quarta. A quarta eu não vi, não. Tudo bem, gente? Perceberam o que essa definição fala? Olha só. Eu devo pegar o termo de maior potência. Não importa se ele estiver no numerador ou estiver no denominador, não importa. Eu vou pegar o termo de maior potência de x
e vou pegar ele, vou dividir cada termo da minha expressão pela potência maior de x. Então, todos os termos que eu tenho na minha expressão, eu vou dividir pela maior potência de x que eu tiver. Dúvida, gente? Dúvida? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, olha só. Então, vamos resolver, então, esses 4 exemplos aqui, ou os 3 exemplos. Eu vou resolver esses exemplos aplicando esse método tradicional. Depois, vou resolver os mesmos exemplos aplicando outro método que eu vou mostrar para vocês, que é um método mais simplificado, mais prático, mais rápido. Tá? Vou mostrar o método tradicional, nos ensina isso aqui, basta dividir, então, pela maior potência. Você fala, professor, mas é simples se eu pegar e dividir toda a expressão pela maior potência de x, é tranquilo também, é muito simples. Então, olha só, qualquer dúvida vocês perguntam. Então, está aqui esse exemplo aqui, nós já vimos, que a indeterminação é do tipo infinito sobre infinito. Então, isso aqui é uma indeterminação. Então, o que que fala aqui? Ó? Eu vou pegar cada termo desse limite, vou dividir pela maior potência de x. Como aqui x está elevado a 1, então vou dividir todo mundo por x. Ó, peguei esse 2x, que estava aqui, está aqui o 2x, dividir por x. O 4 também vou dividir por x. O x aqui embaixo eu vou dividir por x. O 2 também vou dividir por x. Então, olha só, aqui como está dividindo por x, eu posso cortar esse x com x. Vai sobrar apenas o 2. Aqui vai ficar 4 sobre x. Embaixo, também posso cortar esse x com x. X dividido por x vai dar 1. Então, ficou limite de 2 mais 4 sobre x, dividido por 1 mais 2 sobre x. Pronto, feito isso, agora é só substituir. O que eu vou fazer, professor? Eu vou pegar, então, no lugar do x, eu vou colocar o valor da tendência. X tende a infinito. Como é positivo, mais infinito. Então, vou pegar esse mais infinito, vou colocar aqui no lugar do x. Também vou pegar esse mais infinito que está aqui. Também vou colocar aqui no lugar do x. Então, olha só como é que ficou. Ficou limite. Está aqui, ó, limite de 2 mais 4 sobre infinito, dividido por 1 mais 2 sobre infinito. Agora, pergunto para vocês, gente. Pessoal, quanto é que dá qualquer número dividido por infinito? Quanto é que dá 4 sobre infinito, pessoal? 0. Daria infinito. 0. Zero. Definição Zero. que nós vimos lá. Então, olha só. Tá aqui, eu coloquei aqui no cantinho para vocês acompanharem. Então, olha só, qualquer número dividido por infinito, seja ele positivo ou negativo, ou infinito elevado a qualquer coisa, o resultado sempre será 0. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Então, ou seja, aqui vai ficar, isso aqui vai dar 0. Embaixo também, 2 sobre infinito, também vai ser 0. Então, ficou 2 mais 0 dá 2. 1 mais 0 dá 1. Então, 2 dividido por 1, quanto é que dá o limite? 2. Dúvida, gente? Dúvida? Tranquilo, né? Simples. Basta pegar qual que é o maior termo da expressão e dividir todos os limites de cada termo pelo termo de maior potência de x. Então, isso que eu fiz aqui. Aqui eu só simplifiquei. Então, simplificando, então nós chegamos então no resultado que limite de 2x mais 4, quando x tende a mais infinito, dividido por x mais 2, esse limite é igual a 2. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pessoal. Então, olha só, segundo exemplo. Limite de x ao quadrado mais 5, dividido por x mais 3. Então, no lugar do x ao quadrado, se eu colocar infinito, fica infinito ao quadrado. A gente já viu que infinito elevado a qualquer número sempre será infinito. Então, infinito ao quadrado vai dar infinito. Infinito mais 5 sempre é infinito. No embaixo, 3 no lugar do x aqui. Estou colocando infinito, então ficou infinito mais 3.
fica infinito. Então, resultado também uma indeterminação infinito sobre infinito. Então, vamos resolver. O que que fala? Vou dividir pela maior potência de x. Qual é que é a maior potência que eu tenho? X ao quadrado. Então, a maior potência que eu tenho é essa aqui, ó, x ao quadrado. Então, vou pegar o x ao quadrado, vou dividir por todos os termos desse meu limite. Então, ficou x ao quadrado dividido por x ao quadrado. 5 dividido por x ao quadrado. Embaixo fica x dividido por x ao quadrado. 3 dividido por x ao quadrado. Então, x ao quadrado dividido por x ao quadrado, eu posso cortar, vai dar 1. Então, sobra apenas 1. 5 dividido por x ao quadrado, não faço nada, vai permanecer do jeito que está. Aqui em cima, eu tenho um x, embaixo eu tenho um 2. Quando eu dividir, vai sobrar um x embaixo. Aqui embaixo, então vai ficar 1 sobre x, mais 3 dividido por x ao quadrado. Até aqui, dúvida? Tranquilo. De novo, então, no lugar desse, onde tiver x, eu vou colocar o infinito. Então, nesse x aqui eu vou colocar o infinito. Também vou colocar infinito aqui nesse x. E também vou colocar infinito no lugar desse x que está aqui, ó. Então, vai ficar 1. Está aqui embaixo, eu coloquei aqui. Fica 1 mais 5 dividido por infinito ao quadrado. 1 sobre infinito mais 3 sobre infinito ao quadrado. Então, olha só, nós já sabemos, né, que qualquer número dividido por infinito, não interessa se infinito está ao quadrado ou está elevado, qualquer valor, já vimos aquilo aqui, coloquei nesse canto aqui, qualquer número dividido por infinito, seja ele positivo ou negativo, elevado a qualquer valor, o limite é igual a zero. Então, isso aqui vai tender a zero. E aqui embaixo, isso aqui também está dividido por infinito, vai dar zero. E isso aqui também vai dar zero. Então, em cima ficou 1 mais 0, dá 1. Embaixo ficou 0 mais 0 é 0. Então, eu cheguei numa expressão do tipo 1 sobre 0. E se vocês lembrarem na última aula, quando a gente tinha um número dividido por 0, eu tenho que analisar o comportamento dos limites laterais. Só que nesse caso, gente, como o limite, o x tende a mais infinito, qualquer valor que eu pegar acima do infinito vai dar um valor positivo. Qualquer valor antes de mais infinito vai dar positivo. Então, eu já sei que o meu resultado vai ser infinito positivo ou infinito negativo. Como eu tenho aqui mais infinito, como o meu infinito ele é positivo, então o resultado desse limite é igual a mais infinito. Dúvida, gente? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Podemos prosseguir? Tranquilo. Então, olha só. Então, nós estamos trabalhando esses exercícios, todos eles, aplicando, né, os conceitos do método tradicional. Tá? Então, nós estamos aplicando os conceitos do método tradicional, que é... Então, olha só a letra C. Então, na letra C eu tenho aqui também, de novo, já não precisei substituir, eu já sei que eu estou trabalhando com indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Se eu colocar aqui 2 vezes menos infinito, infinito ao cubo vai continuar sendo infinito. Menos 3 vezes menos infinito vai dar mais infinito. Então, infinito mais infinito vai dar infinito. Infinito mais 5 continua sendo infinito. E embaixo, infinito elevado a 4 continua sendo infinito. Vezes 4 é infinito. Mais 2 também é infinito. Então, eu já sei que eu tenho infinito sobre infinito. De novo, eu vejo qual que é a maior potência de x. Professor, a maior potência de x está aqui, ó, x elevado a 4. Deixa eu apagar aqui. X elevado a 4, professor. Eu vi que a maior potência é essa aqui. X elevado a 4. Então, tá ótimo. Então, nós já sabemos, então, que a maior potência é essa que está aqui. X elevado a 4. Então, o que que fala? Vou dividir todos os termos, todos, pela maior potência de x. Então, ficou 2x elevado a 3 dividido por x elevado a 4, menos 3x dividido por x elevado a 4,
mais 5 dividido por x elevado a 4. Tudo isso dividido por 4x elevado a 4 dividido por x elevado a 4, mais 2 dividido por x elevado a 4. Então, olha só, aqui em cima eu tenho 3x, embaixo eu tenho 4. Então, se eu tirar os 3 aqui embaixo, ainda vai sobrar 1. Então, vai sobrar 2, vai sobrar um x aqui, 2 sobre x. E aqui eu tenho um x, embaixo eu tenho 4. Se eu simplificar esse 1x aqui com os 4 de baixo, vai sobrar 3x ainda aqui embaixo. Então, vai sobrar um 3x aqui embaixo. E vai ficar 5 sobre x à quarta, não fiz nada, né? Deixei. Aqui, x à quarta, posso cortar com x à quarta, vai sobrar apenas o 4. E 2 sobre x à quarta. Também não mexo o 2 sobre x à quarta. Então, olha só, feito isso, agora eu vou trocar, no lugar do x, vou colocar, né, essa minha tendência que está aqui. Né? Essa minha tendência que está aqui. Observem, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui no lugar do x, né? O x tende a menos infinito. Tá? Eu coloquei aqui no lugar do x. Assim como em todo lugar que tiver x, eu coloquei, né, o valor da minha tendência, que é o menos infinito. Deixa eu colocar aqui, senão é negativo, vou mostrar para vocês que independente se ele está negativo ou está positivo, não vai mudar nada. Então, olha só, 2 sobre infinito, isso aqui dá 0. Qualquer coisa, número sobre infinito, vai dar 0. Então, isso também é 0. Isso aqui também vai dar 0. E aqui também 2 sobre infinito também vai me dar 0. Então, o que sobrou? Em cima tudo é 0, vai ficar 0. Embaixo sobra apenas o 4 mais 0, que é o próprio 4. Então, qualquer número dividido para o 0, desde que esse número é diferente de 0, o resultado é igual a 0. Dúvida, gente? Pessoal, dúvida? Até então, não. Tranquilo. Então, olha só. Então, esse é o método tradicional. Acharam fácil ou acharam difícil? Boa noite, Daniel, tudo bem? Boa noite, João. Tudo jóia? Tudo jóia. Mas daí é só substituir, né, Daniel, infinito sobre todos os termos. Isso, depois que você... Ali. Isso, depois que você dividiu pela maior potência de x, aí é só você dividir por todos eles. Qual do João que perguntou? É o João Paulo dos Reis. Eu acabei de entrar na live. Obrigado, João. Então, olha só. Primeira coisa, a gente veja qual que é a maior potência de x. Como aqui o x ao quadrado é a maior potência, então eu vou dividir todos os termos por x ao quadrado. Nesse momento que está na tela aqui. Então, se eu dividir todo mundo por x ao quadrado, depois que eu fizer a divisão, aí sim eu vou substituir o valor da tendência. Então, olha só, o que eu fiz aqui? Eu pegando aqui essa letra B, x dividido por x aqui vai dar 1, certo? Porque a maior potência é x ao quadrado, então eu vou dividir todos os termos por x ao quadrado, mais 5 sobre x ao quadrado. Aqui, como tem um x, aqui tem 2, vai sobrar, ficar 1 sobre x. Feito isso, agora é só trocar o valor da tendência. E depois é só aplicar esse critério que está aqui em cima, que nós já vimos. Qualquer número dividido por infinito ou infinito elevado a qualquer coisa, seja ele positivo ou negativo, o resultado do limite é igual a 0. Então, esse é o método, como eu falei para vocês, né? Esse é o método tradicional. Pessoal, alguém tem dúvida no método tradicional? Alguém achou ele difícil? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Depois eu queria ver com o senhor as aulas particulares, nem que o senhor cobre para dar, porque eu não consigo entender essa matéria de maneira alguma, sabe? Infelizmente eu cheguei agora no meio da aula também. Então. Não consegui para o começo, eu me esforcei para chegar no início, mas não consegui, então peguei o meio, então estou boiando aqui totalmente. Mas você não perdeu nada, porque a única coisa que você perdeu é o método tradicional. Agora você vai ver um outro método. Então, ou seja, na hora de resolver, você escolhe qual método você vai utilizar. Eu acredito que todos vocês vão optar pelo método, né, prático. Então, olha só, gente. No método tradicional, o que estava escrito?
que eu teria que dividir, teria que primeiro escolher qual que é a maior potência de x. Escolhendo a maior potência de x, aí depois eu vou dividir todos os termos. Vocês acharam simples. Agora eu vou mostrar para vocês, né, um método chamado, né, na verdade ele não tem nome, né, aqui no Brasil o povo chama de macete, é um método, eu chamo de um método prático, né, prático e rápido. O que esse método faz? Então, eu só vou resolver os mesmos exercícios, esses 3 aqui. Vocês podem ver que esses 3 são os mesmos que eu fiz lá usando o método tradicional. Eu vou resolver eles agora usando esse método prático. O que esse método fala? Olha só. Eu vou considerar apenas o termo de maior grau, né, que é chamado termo dominante, tanto no numerador como no denominador. Eu vou pegar apenas esses termos. Professor, e o que eu vou fazer com o resto do termo? Esquece. Abandona os outros termos. Só vou me preocupar com os termos os 2 termos que tiver maior grau. Se os 2 tiverem mesmo grau, eu pego um termo no numerador que tenha o mesmo grau e um termo no denominador que tenha o mesmo grau. Os demais, professor, os demais pode desprezar. Não se preocupe. Então, olha só. Vamos fazer o primeiro exercício. Fazendo, vocês vão entender que fica muito mais prático. Então, olha só. Vou voltar aqui nessa tela para perguntar para você. Qual é que é aqui no numerador? Olha só no numerador. Pessoal, o que é numerador? Só a parte de cima. Esquece a parte de baixo. No numerador, qual é que é o termo de maior grau de x? É o próprio 2x, concorda? Não tem mais nada. E no denominador, professor, só tem o x. Então, o que eu vou fazer na hora de calcular o limite? Eu vou pegar apenas esses 2 termos. Professor, só isso? Só isso. Vocês vão ver que esse método ele é prático e rápido. Então, olha só, o que eu fiz? O limite está aqui, ó. Limite de 2x mais 4, dividido por x mais 2, quando o x tende a mais infinito. Eu vou pegar apenas no numerador o 2x, está aqui, e no denominador o x. Peguei apenas esses 2 termos. Olha só como é que o limite ficou bem reduzido. Então, nós temos apenas limite de 2x sobre x. Se eu cortar o x com x, o que sobrou, gente? Se eu cortar o x com x, o que sobrou? Só o 2. 2, pronto. O limite dessa função é igual a 2. Pronto, acabou. Simples e rápido. Só isso? Mais Só nada? isso. Mais nada. Está resolvido. Olha só, o mesmo exercício, chegamos no mesmo resultado. Agora, depois você compara quantas linhas eu gastei para fazer ele no método tradicional. E olha aqui quão rápido eu resolvi ele utilizando, né, esse método prático e rápido. Então, olha só a letra B. A letra B, nós temos x² mais 5, dividido por x mais 3, quando o x tende a mais ao infinito. Qual é a maior potência de x? Professor, é x². Pronto, pega ele, está aqui, ó, x². No denominador, qual é a maior potência? Ah, professor, não tem, só tem um x. Então, pronto, pega o próprio x. Então, peguei os 2. Ficou, olha só, x² dividir por x. Ué, se eu dividir o x² por um x, vai sobrar apenas um x, professor. Isso. Agora, no lugar do x, você coloca o infinito. Pronto. No lugar do x, colocar o mais infinito, resultado do limite, mais infinito. Prático, simples e rápido. Tranquilo, gente? Dúvida? Então, olha só, vocês têm o método tradicional e o método prático. Professor, num exercício, numa prova, qual é o método que eu vou usar? O que você achar melhor. E acredito que vocês vão optar pelo método prático e rápido. Porque o método tradicional é simples também, só que você tem que ficar toda hora dividindo por x. E você tem mais trabalho. Então, olha só, letra C que nós fizemos também. Limite de 2x² menos 3x mais 5. Olha no numerador, na parte de cima. Qual é a maior potência de x, professor? É a expressão que tem o x elevado a 3. Beleza? Então, tá aqui, ó. Coloquei ela aqui, ó.
E no denominador, professor, é a expressão que tem o x elevado a 4. Isso, exatamente, está aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Opa. Coloquei aqui ele também, o x elevado a 4. Está aqui, ó. 4x elevado a 4. Então, eu já tenho as duas, né? As duas expressões. Eu tenho aqui x elevado a 3, aqui eu tenho x elevado a 4. Se em cima eu tenho 3, embaixo eu tenho 4, se eu cortar os 3 de cima com os 4 de baixo, embaixo ainda vai sobrar 1. Então, vai sobrar 2 sobre 4x. No lugar do x, você coloca o infinito. Né? Professor, lá está menos infinito. Não tem problema, porque nós já vimos, né? Se você colocar aqui menos infinito, não vai mudar nada. Então, olha só, vai ficar 2 dividido por 4, que multiplica infinito. 4, infinito vezes qualquer coisa, quanto é que dá, gente? Infinito. Infinito. Então, infinito vezes qualquer coisa vai dar infinito. Então, vai ficar 2 sobre infinito. Olha só o que nós aprendemos aqui. Qualquer número dividido por infinito, dá quanto? 0. 0. Pronto, o limite dessa expressão é igual a 0. Então, observem a praticidade desse método, que eu consigo fazer os exercícios de forma rápida. Olha só a letra D. Então, esses 3 aqui nós temos feito. A letra D é outra. Limite de 3x elevado a 5 menos 4x elevado a 4 mais 2. Nessa expressão, qual é que é a maior potência de x? Professor, a maior potência de x é 3x elevado a 5. Pronto. Então, meu limite ficou só reduzido isso aqui, ó, 3x elevado a 5. No lugar do x, eu vou colocar o infinito. Então, no lugar do x, está aqui, ó, ficou infinito elevado a 5. O que nós vimos? Infinito elevado a qualquer coisa vai dar sempre quanto? Infinito. E infinito vezes qualquer coisa vai dar infinito. Então, ou seja, tudo isso aqui, professor, vai dar infinito. Exatamente. Então, o resultado desse limite é infinito. Dúvida, gente? Professor, quando o senhor fala infinito elevado a qualquer coisa, o que é esse qualquer coisa? Que sinal é esse? Não, é um número. Independente do sinal que ele tiver, esse qualquer coisa, eu estou chamando, tá vendo? Aqui eu estou chamando de n. O n é um número qualquer. Tá vendo? Tá. Então, se eu tiver infinito, seja ele positivo ou negativo, elevado a qualquer número, independente, sempre vai ser igual a infinito. E qualquer número dividido por infinito, o resultado sempre será igual a 0. Uhum. Então, olha só, gente, observem que eu resolvi 5 exercícios gastando menos tempo em relação quando eu resolvi no método tradicional os 3. Então, observem que esse método ele é muito prático e rápido. Agora, olha só, gente. Olha a letra E. Limite de 3x mais 5. Quando o x tende a mais infinito, pessoal, tem um microfone estourando aí. Quando o x tende a mais infinito, né? Tudo isso aqui, olha, dividido por raiz de x ao quadrado mais 1. Então, olha só, em cima, professor, em cima, a maior expressão que tem em cima é o próprio 3x. Pronto, coloquei ele aqui, 3x. E o 5, professor, esquece. Olha só, quando eu tenho raiz, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Quando eu tenho raiz, pergunto para vocês, a raiz minha está assim, ó. Qual é que é o índice dessa raiz? Qual é que é o índice da raiz que está aqui? 2. 2. Então, olha só, como o índice é 2 e o x aqui está elevado também a 2, você... Professor, então qual é que é o valor do x que eu vou colocar aqui? Porque aqui dentro eu tenho x ao quadrado. Sempre que você tiver uma raiz e o x maior que tiver dentro da raiz tiver o mesmo expoente do índice, você basta colocar o x fora sem elevar ele, o expoente dele. Eu coloco apenas o x sem o expoente. Entenderam o que eu falei? Se fosse, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui x ao cubo. E aqui dentro eu tivesse, por exemplo, um x ao cubo.
eu coloco apenas o x, sem se preocupar com 3. Isso quando você tiver uma expressão na raiz. Tudo bem? Entenderam o que eu falei, gente? Sim. Então, olha só. Olha como é que o limite ficou simples. Então, ficou limite de 3x dividido por x. Olha só, se eu cortar o x com x, o que sobrou? O 3. Pronto, o limite dessa expressão é igual a 3. Então, observem a praticidade do limite, né? Utilizando esse método simplificado, né? O método prático, ou como alguns professores falam, macete, né? Um método muito prático, muito simples. É bem mais fácil mesmo. Enquanto que se fosse no método tradicional, teria que dividir isso aqui por x, tudo por x, aí ia até aquele trabalho, aqui em cima dividir por x, aqui dentro dividir por x ao quadrado, porque o maior aqui na raiz é x ao quadrado, então teria muito trabalho. Agora, qual é que é o cuidado que eu quero chamar a atenção para vocês quando tem raiz, né? Quando a gente tem uma raiz em que o índice é par. Quando o índice é par, ou seja, 2, né, 4, 6, 8, qualquer número par que for o índice dessa raiz, a única coisa que vocês têm que prestar atenção é o seguinte, única coisa, olha na tendência. Se o x tende para menos infinito, esse menos tem que aparecer no seu resultado. Só isso. Vocês precisam ficar atentos. Quando o índice for par. Quando o índice for par... Sim? Poderia repetir para mim a letra E, quando você tirou a raiz? É que picou e eu não quis interromper seu raciocínio. Tá, então eu digo o seguinte. Quando eu tenho uma expressão dentro da raiz, qual que é o maior expoente aqui? É x ao quadrado, certo? Como Certo. o maior expoente é x ao quadrado e a minha raiz é raiz quadrada, então eu não preciso tirar o x com o quadrado, porque a raiz já é quadrada. Então, seria a mesma coisa eu tirar a raiz quadrada de 2. Eu ia cortar esse quadrado com a raiz e ia sobrar apenas o quê? O x. Por isso é que eu falei para vocês, quando a raiz e o expoente é igual, você basta tirar o x somente sem colocar o expoente dele. Você corta a raiz com Isso, o com o expoente. quadrado. Com o índice dele, no caso aqui é quadrado. Aí ficou apenas 3x, né? 3x dividido por x, corto o x com x e sobrou apenas 3. Então o limite 3. dessa expressão é igual a 3. Tranquilo? Agora, o que eu falei? A única coisa que vocês têm que tomar cuidado quando o índice da raiz for par, na hora que você calculou, por exemplo, eu calculei aqui o resultado e me deu 3, beleza. Aí eu verifico aqui, se o x estivesse tendendo, por exemplo, nesse mesmo exemplo, a menos infinito, o que eu ia fazer com o resultado? Seria negativo. Exatamente. Ia colocar aqui, em vez de ser 3 positivo, ia ser menos 3. Menos 3. E se fosse ímpar o índice, Daniel? Oi? E se fosse ímpar o índice? Isso. Boa pergunta, já que ia falar. Se o índice for ímpar, o resultado que dê mantém, não se altera. Beleza. Então, esse cuidado, a gente só tem que tomar esse cuidado quando o índice for par e se a tendência for para menos infinito. Agora, se o índice for ímpar, independente se é mais ou menos infinito, mantém o resultado que você encontrar, não muda. Ô, Daniel, Sim? mas nesse caso, Hã? a parte de baixo, onde tirou a raiz, Isso. ele deu x. Isso alteraria o valor aqui se no início o x tendesse para infinito negativo? Alteraria o resultado? Não, a resolução sua não. O resultado final, em vez de ser 3, ia ser menos 3. Tá, se nesse lugar aqui, nesse x tendesse a menos negativo. Infinito. Isso. Se o x fosse, por exemplo, tivesse tendendo aqui o x a menos infinito. Tá. Eu, pelo fato de embaixo ter ficado 0, eu achei que não alterava o valor, mas altera sim. Não. Aqui, independente, esse caso, a gente analisa quando tem raiz. Tá? Quando tem raiz, eu verifico se o x tende a mais infinito ou menos infinito.
É aquilo que o João perguntou. Se o índice for ímpar, beleza. Se for ímpar, não importa. Se for ímpar, o resultado que deu é o mesmo. Mantém, não precisa alterar nada. A gente só tem que tomar cuidado quando o índice é par. Eu comentei com vocês na última, acho que foi na primeira aula de limite. Por quê? Porque quando a raiz, o índice é par, né? Só existe valor de x quando a gente resolveu a equação de segundo grau. Vocês lembram que quando o delta for menor que zero, não existia valor de x que pertence ao conjunto dos números reais. Por isso é que a gente toma esse cuidado quando o índice é par. Agora, quando é ímpar, vai do jeito que está. Então, olha só a letra F. Por exemplo, olha a letra F. O x tende para quanto? Para menos infinito. Infinito. E o índice é par. Então, eu tenho que tomar cuidado nesse resultado. Entendeu? Sim. Então, olha só a letra F. É tranquilo. De novo. Qual é a expressão que tem maior expoente? Está aqui, ó, raiz de 2x. Eu poderia separar isso aqui, ó, raiz de 2, que multiplica raiz, né, de x ao quadrado. X ao quadrado. De novo. A raiz de 2 vai manter. O x, em vez de eu levar x ao quadrado, eu vou colocar apenas o quê? O valor de x. Então, aqui em cima vai ficar a raiz de 2, que multiplica x, dividido embaixo. Vou pegar apenas o x, tudo isso aqui, dividido por x. Então, olha só. Aí, o que eu faço? Eu vou cortar o x com x. O que vai sobrar, professor? Raiz de 2. Pronto, meu resultado, raiz de 2. Só que como o índice é par, o x tende a menos infinito, então o meu resultado final é menos raiz de 2. Entenderam, pessoal? Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Sim. Entenderam a diferença desse exercício, quando o x tende a mais infinito, quando ele tende a menos infinito? Então, olha só, já que vocês entenderam, resolvam para mim esse exercício que está na tela. Falam para mim quanto é que dá. Mais 3, professor? Resultado? Não, É. mais 3 não. Não, 3, aliás, desculpa. Também não. Não? 3 não. É zero? Não. Dá 1? 0 não. Dá 1, Daniel? Não, pessoal, tem que fazer, não pode chutar não. Dois terços. 2 terços? De onde é que veio 2 terços? Não, isso que eu tô tentando. Não, isso que eu, pelo que eu entendi na explicação, os Uhum. dois termos maiores aí é 2x Isso, ao quadrado e 6x ao quadrado, não é? isso. Vai dar 1/3, Daniel? Exatamente, 1 terço, não 2 terços. Aí. É verdade, tá certo. Eu fiz um negócio errado aqui. Pessoal, tranquilo? 1 terço, tudo bem? Tranquilo? Não. Quem está com dúvida? Eu, Quem? Natanael? Felipe. Felipe? Felipe, qual que é a sua dúvida? Fala, Felipe, qual que é a sua dúvida? Montar. Não tem nada difícil para montar. O que a gente acabou de ver? Basta você escolher a expressão de maior Sim. grau que tem no numerador e no denominador. Sim. Então, o que eu tenho no denominador de maior grau? 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. E no denominador, o que eu tenho? 6x X ao ao quadrado. quadrado. Pronto. Isso. Corto x ao quadrado com x ao quadrado, o que sobrou? 2 sobre 6. Certo? Certo. Ah, 2 dividido por 2 dá quanto? 1, porque 2 é divisível por 6, dá 1. 6 dividido por 2 dá quanto? 3.
1 terço. Porque o 6 é divisível por 2, então eu tenho que simplificar essa expressão. Essa aí talvez seja a montagem que ele falou, né, professor? Talvez essa daí seja a montagem que ele falou. Não, eu já tava jogando infinito, trocando X por infinito, já tava misturando tudo. Não. De novo, gente, o que nós acabamos de ver? Primeira coisa que eu faço, eu vou olhar no numerador, meu numerador, qual que é a expressão que eu tenho, qual que é a expressão que o x tem maior grau. É sempre lembrando, estamos falando de expoente. Aqui o x está elevado a 1. Aqui o x está elevado a 2. Então, maior é 2x elevado a 2. Então, eu vou colocar a expressão que tiver no numerador de maior grau. Então, fica 2x elevado a 2, que é a maior que tem. O resto, aqui é x elevado a 1, aqui nem tem x. Então, esquece. E no denominador, qual que é a expressão que eu tenho que ter maior grau? Aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 1, maior é 6, x elevado a 2. Então, são as duas expressões. Pronto, meu limite se resume nesses dois valores aqui. Então, eu vou resolver o meu limite aplicando apenas esses dois. Eu posso cortar o x ao quadrado com x ao quadrado. Se eu cortar, vai sobrar apenas 2 em cima. Embaixo vai sobrar 6. 6, ela é divisível por 2. Então, quer dizer que eu posso dividir essa expressão, tanto faz em cima ou embaixo, as duas eu posso dividir por 2. Se eu dividir aqui em cima por 2, e dividir também aqui o 6 por 2, então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Embaixo, 6 dividido por 2, 3. Então, o resultado desse limite aqui é 1 terço. Tranquilo, né? Felipe, tranquilo? Deu para entender agora. Agora eu vou... Deixa eu editar aqui. Vou mudar aqui esse exercício. Vou colocar aqui... Aí. Quanto é que dá essa aqui? Dá 0, Daniel? Isso aí. Zero, isso mesmo. Pessoal, tranquilo? Alguém não conseguiu chegar nesse 0? Vai ficar 1 sobre 6 vezes infinito, né, Daniel? Isso. 1 sobre 6 vezes infinito, e qualquer coisa vezes infinito e infinito. Qualquer número dividido por infinito, limite tende a 0. Pessoal, alguém não conseguiu chegar nesse 0? Alguém está com dificuldade, dúvida? Professor, no caso aí, depois que passa, o 6 vai ser 6x, certo? Daí o x ele vai ser o infinito, né? Isso. Aí, vou escrever aqui, o que você falou, vai ficar, né, quando tende a mais infinito, eu colocando só infinito, porque como ele é positivo, tá? Em cima, qual que é a maior potência que eu tenho? Professor, x elevado a 4. Pronto. Embaixo, professor, qual que é a maior potência que eu tenho? 6x elevado a 5. Pronto. São as duas maiores potências que eu tenho. X elevado a 4 e x elevado a 5. Tudo bem, gente? Primeiro você reduz, você tira os dois maiores expoentes. Isso, só Aí depois reduz é o que x. isso. Aí você Isso. reduz o x. Se Isso. sobrar, Como aqui tem 4, por... aqui tem 5, olha só, eu posso reduzir isso aqui. Vai ficar 1 sobre 6x. Né? Porque aqui tem 4x, aqui em cima tem 5. Se eu cortar os 4 aqui, ainda vai sobrar 1 aqui. Né? Então, vai ficar 1 sobre 6 vezes infinito. Porque o x tende a infinito.
Então, nós já vimos 6 vezes infinito vai dar infinito. E qualquer número dividido por infinito, o limite da função tende a zero. Tranquilo, gente? Essa aí já foi bem diferente de resolver do que da outra, da anterior, né, professor? Isso. Mas foi a mesma coisa. Eu peguei sempre, a gente pega sempre os maiores, a maior expressão que tiver maior expoente, tanto faz no numerador como no denominador. A gente sempre pega as de maior expoente. Esse método aí, a tendência de erro é menor, né, Daniel? Oi? Esse método aí, a tendência de erro matemático é bem menor, né? Bem menor. Por isso é que eu mostrei para vocês primeiro o método tradicional e agora estou mostrando para vocês o método simplificado. Agora, professor, eu conheço alguém que estudou limite, mas não aprendeu o método simplificado. É normal, é porque tem professor que não aprendeu, que não, porque isso aí não se dá na escola, não, né, não se dá a ninguém. Nem quando eu estudei eu aprendi isso. Eu aprendi, digamos assim, estudando, pegando livros assim, sentando, e você vê forma de resolver. Então, é muito normal você, por exemplo, conhecer alguém que estudou limite, quando chega nessas indeterminações, ele utiliza, né, o método padrão, que é muito mais trabalhoso, né? Então, o método simplificado ajuda muito para vocês poderem, então, resolver esses exercícios aí. E esse aí, quanto é que dá? Dá 1. Agora não dá mais, não. Deixa eu mudar aqui. Isso aí, agora. Do jeito que tá. Quanto é que dá esse exercício? 1/3? De onde veio o 3? Não tem 3. Aí não é um quinto, né? 1/5. Agora você colocou 5 aí. Mudei. Dá 1/5. O quinto. Gente, vocês conseguem perceber que só de olhar vocês conseguem fazer os exercícios? Sim. Só de olhar vocês conseguem resolver os limites sem problema nenhum. E se eu colocasse, por exemplo, vou manter o 5, e se eu colocar 4 aqui em cima? Qual que é o 4/5. resultado? Ah, não. Aí dá 0. Porque vai dar infinito sobre 1. Não. Infinito. Vai dar? Infinito sobre 5. Vai dar. E infinito sobre 5 dá quanto? 0. Infinito, gente. Infinito. Qualquer número, você está dividindo infinito, uma coisa muito grande para alguma coisa, continua sendo infinito. 0 é só quando o número dividido por infinito. Ah, tá. Quando o infinito é embaixo, é 0. Isso. O infinito é em cima é 1. E no exemplo de baixo, nesse exemplo aqui que está aqui embaixo, quanto é que dá? Dá 0 agora. Dá 0. Pessoal, todo mundo percebeu isso? Sim. Agora Dá presta 0. atenção no que eu vou falar para vocês. Então, olha só, no de cima dá infinito, vou colocar aqui. No de cima dá infinito. No de baixo dá 0. Deixa eu reduzir aqui um pouco o tamanho. Eu quero mostrar para vocês duas coisas muito importantes para vocês já. Quando vocês estiverem perante o limite, aí vocês já não vão ter problema. Porque aí vocês vão lembrar. Então, olha só. Vou pegar mais um outro. Eu vou pegar o outro lá, que a gente fez. Eu vou colocar aqui. Vou colocar 3 casos. Vou colocar aqui. E aqui em cima, 3. Quanto é que dá o limite de baixo? Esse de baixo aqui, pessoal. Dá meio. Tá meio. Ou 1/2. Todo mundo Isso, consegue 1/2. visualizar? Professor, é isso que eu não entendo, tá vendo, nessa matéria. Porque, tipo assim, eu quis falar meio, só que eu não falei meio porque o do meio aí, que dá 0 aí, ora o cara corta X, ou ora, Não. ora o cara corta lá o quadrado, ora não corta, entendeu? Não. Nossa. Todas as horas a gente está cortando, só que eles já estão fazendo de cabeça porque já estão percebendo que é muito simples, é que você está querendo...
se fechar no X, não, você lembra que você vai pegar sempre o maior de cima e o maior de baixo. Então, é só questão de você olhar qual que é o maior de cima. O de cima lá, assim, se eu cortasse o 4 e o 3, não era para dar um quinto? Não, tudo bem, você corta o X aqui. Se você cortar, aí em cima vai sobrar um X, embaixo vai sobrar um X sobre 5, certo? Certo. Só que o X tende a quanto? Não, mas por que cortou o X agora? Antes não era para cortar o 4 lá em cima? Não, mas é que eu acabei de falar. Você tem 4 aqui, 4x. Se você cortar 3 embaixo, vai sobrar 1 em cima. Porque em cima você tem 4, embaixo tem 3x. Deixa eu escrever aqui. Você acabou de falar. Você diminui o... Eu só escrevi o que você escreveu. Olha só, em cima, o maior é x elevado a 4, certo? Certo. Embaixo é 5x elevado a 3, certo? Certo. Você não tem 4x aqui em cima, nem x elevado a 4, aqui nem x elevado a 3? Sim. Do 4, se eu reduzir esses 3 aqui, não vai sobrar mais um x lá em cima? Sim. Então, em cima vai sobrar um x. Se eu reduzir os 3, embaixo vai sobrar apenas 5. Certo? Uhum. Só que o limite fala que x tende a 5. Então, no lugar do x, tem que colocar o infinito. Então, aqui no lugar do x, vai ficar infinito dividido por 5. E infinito dividido por qualquer número é sempre igual a infinito. Por isso é que eles já fizeram isso aqui de cabeça, porque você não precisa nem ficar fazendo essas contas que eu estou fazendo para você. Porque você consegue perceber, sem fazer conta. Mas é claro, você tem dificuldade, a gente vai estar fazendo. Olha só agora o do meio aqui, ó. Fazer o do meio. Qual é que é o maior x que eu tenho? Em cima é x elevado a 2, certo? Certo. Embaixo, 3x elevado a 3. Certo? Certo. Então, olha só. Embaixo eu tenho um 3x, em cima tenho 1. Tenho 2. Então, se eu... Olha só, x aqui, se eu cortar esses dois, embaixo ainda vai sobrar um x, porque tem 3, concorda? Sim. Então, vai sobrar 3x. Então, olha só. Vai ficar o 1 lá em cima. 3, se eu multiplicar 3, no lugar do x, eu vou colocar o infinito. Então, vai ficar 3 que multiplica infinito. Então, vai ficar 1 dividido. 3 vezes infinito é infinito. E qualquer coisa, qualquer número, né, de modo geral, dividido por infinito, é sempre igual a zero. Então, por isso é que eles já estão fazendo de cabeça, porque você só vai pegar esses termos aqui, ó. Tá vendo? Assim como o de baixo, olha só. Se eu pegar esses dois aqui, se eu cortar o x elevado a 3 com x elevado a 3, em cima vai ficar 1, embaixo vai sobrar quanto? O 2, concorda? Uhum. Então, por isso é que eles já responderam o meio. Por quê? Porque eu vou cortar esse x de cima com x de baixo e vai sobrar apenas meio. Então, olha só, uma conclusão importante que eu quero passar para vocês. Aqui é zero. Então, olha só, o primeiro limite deu infinito, né? Poderia ser infinito positivo ou negativo, mas não importa. Importante que você perceber que o primeiro deu infinito, o segundo deu zero e o terceiro o resultado ficou apenas entre esses dois aqui, né? O resultado depende apenas desses dois termos aqui. Cortei ele com ele e deu um meio. Gente, qual que é a diferença desse exercício para esse? Esse meio aí usa o infinito aí, divide os números pelo infinito, né? E os outros não, creio. Não sei. Matéria Não. Não. Olha só, então vou deixar para vocês uma conclusão muito importante. Olha só. O maior expoente aqui tá onde? Está no numerador ou no denominador? Pessoal, o maior expoente aqui de x está no numerador ou no denominador? No? Numerador. Ou seja, na parte de cima. No segundo exercício, o maior expoente está na parte de cima ou na parte de baixo? De baixo. Denominador. E aqui, pessoal, tem o microfone estourando aí, por favor, se puder. E no terceiro, o maior expoente está onde? Nos dois. Os dois são iguais, concorda? Iguais, sim. Então, olha só, conclusão importante.
Sempre que o maior expoente estiver no numerador, o resultado do limite sempre vai ser infinito. Vocês conseguem perceber isso aí? Sempre que o maior grau estiver no denominador, o resultado do limite vai ser quanto? Zero. Nossa, mas desse jeito eu nem fazer conta. Quando os graus são iguais, o resultado vai depender apenas dos dois termos que tiverem o mesmo grau. Perceberam essa conclusão que vocês conseguiram chegar até aqui? Sim. Então, gente, é muito simples, é muito tranquilo. Como diz o Raimundo, a gente tem que ir devagar, né, Raimundo? Quase parando, professor. A gente tem que ir devagar. Então, olha só, gente. Por hoje, a nossa aula é só. Não vou entrar num outro tópico, para não criar confusão na cabeça de vocês. Olha só, eu deixei aqui 5 exercícios. 5. Para vocês resolverem. Tá aqui, ó. 5, todos eles têm a resposta para ver se vocês conseguem chegar nesses resultados. Então, eu sempre aconselho, terminou a aula, já faz os 5 exercícios. Por quê? Porque o conceito está bem fresco. Professor, vou deixar para fazer semana que vem. Aí na semana que vem vai ser outra aula. Já vamos estar na 4ª aula. Você não vai lembrar nem da primeira, nem da segunda. Por quê? Porque você não fez exercício. Quando você pratica, você faz exercício, você começa, então, a perceber, né, que você está começando a assimilar. Por quê? Quando você tiver dúvida no exercício, você vai ver naquele que você fez. E isso ajuda muito. Ajuda bastante. Então, olha só. Tem aqui 5 exercícios, tranquilo, tá? Para vocês resolverem, para treinar, para fixar esse conceito aí de limites quando o x tende a infinito, seja positivo ou negativo. Tá? Então, não esquece desses pequenos detalhes. Tá? Então, aqui tem esses 5, todos resolvidos. Terminou, resolveu eles? Coloca numa folha bonitinho aí, coloca o seu nome, manda para mim por e-mail. Tranquilo, gente? Professor, tem até quando para mandar? Vocês têm até antes da outra segunda-feira para mandar para mim, ou seja, vocês têm uma semana. Agora, se vocês esperar para resolver isso aqui uma semana, gente, eu acho que isso aqui daqui a pouco, são 8h15, a nossa aula terminou. Acredito que vocês sentar para fazer isso aqui, são 8h15 até umas 8h45, vocês terminam, né? Então vocês conseguem até mandar as fotos no e-mail para eu olhar para vocês e ao mesmo tempo continuar avaliando vocês sobre as atividades feitas nas nossas aulas, tá? Então, professor, não cheguei na resposta. Veja a sua resolução, alguma coisa você está fazendo de errado. Professor, será que você não errou na resposta? É claro que pode ser que eu errei, ué. Manda a sua resposta para a gente confrontar, é normal. Eu estou escrevendo aqui, pode ser que na hora que eu digito um valor errado. Acontece. Mas se você fez tudo certo, manda para mim, para que eu possa, então, averiguar o seu resultado. Tudo bem, gente? Podemos Tudo combinar? bem. Pode. Ô, Daniel, depois eu vou mandar o de semana passada também, tá bom? Tá. Sim, pode falar. Daniel, referente da semana passada, quando começou a aula aqui, eu percebi que tem 2 exercícios lá que eu não dei continuidade, fiz ele pela metade. Posso concluir e te retornar ele? Ou... Pode, sem problema. Tá. Pode concluir, depois você retornar. Cara, eu bati cabeça a noite inteira de terça-feira naquele segundo exercício que tem a corda na polia. Sabe o que muito está errando naquele segundo exercício? Não. De física? É que vocês estão esquecendo de colocar o peso, porque aquele corpo lá está suspenso, então tem um peso. Tem o peso, só Isso. que ele é negativo, que um puxa para um lado e Não, outro puxa para o o outro. peso não é negativo, não. Ah, então eu errei ele. Não, mas o meu bateu o valor. Não, tudo bem. É porque você deve ter escolhido o sentido contrário, mas não é negativo, não. Mas tá certo. Se você bater, mas vamos ver. Depois eu avalio com mais calma. Então, gente, olha só. Por hoje a nossa aula é essa, tá? Então, no material que vocês receberam, tá?
que está lá no grupo de vocês. Nesse material tem esses 5 exercícios que eu acabei de falar para vocês, desses 5 exercícios. Então, a gente vai trabalhar, né, dentro desses 5 exercícios ali. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse material, consultem aí, para facilitar também o que vocês estão, então, verificando. Tá bom? Então, mais uma vez eu agradeço aí a presença de vocês e boa continuação. Tranquilo? Tranquilo. Então, boa continuação para vocês e boa noite. E mãos em obras aí. Ô, Daniel. Sim? Eu mandei para você os exercícios da aula passada de cálculo pelo WhatsApp, né? Você queria que eu mandasse por e-mail? Pode mandar por e-mail. É porque no meu WhatsApp eu não tenho armazenamento, então eu preciso que eu mando no e-mail, porque no e-mail eu já crio uma pasta, à medida que vocês vão mandando, ele já vai anexando na pasta automaticamente. Não, tudo bem. Então eu mando no e-mail eles, aquele lá e o de agora, de hoje. Tá certo. Daniel, só mais uma dúvida. E lá no portal lá do aluno, as minhas notas de física não apareceram. Não apareceram? Não. Tá. Depois, na hora que você mandar e-mail para mim, você já informa também junto essa informação lá. Pode ser questão de atualização do sistema, aí eu verifico lá. Ah, tudo bem, então. Tá? Obrigado. Aí você já coloca lá o que está acontecendo, as informações, para que eu possa, então, analisar. Tudo bem, então. Obrigadão, Daniel. Boa noite aí. De nada, eu que agradeço. Até amanhã. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Professor, boa noite. Seguinte, boa referente noite. às notas lá que tá no quadro lá, aquelas notas fechadas, somadas, todas são do semestre? Não, de semestre ainda não. Só dessa primeira parte do trimestre. Ah, tá certo. Boa noite, então, Daniel. infelizmente eu não consegui, serviu, né? Não consegui entregar as avaliações lá. Mas beleza, então obrigado. Tá. Tranquilo. Pessoal, boa noite aí a todos. Vitória, pode ser outro. Você. Vai ter o curto, sim. Quarta-feira agora também tem curto. Domingo também tem curto normal, tá bom?